Olá! A gente vai falar agora sobre uma decisão. Uma única decisão que pode, de verdade, definir o futuro da sua loja. É a escolha entre aceitar o declínio como algo inevitável ou provocar uma verdadeira reinvenção. Vamos relembrar o ciclo de vida de um negócio. Sabe, existe aquela ideia, aquele mito de que tradição garante o futuro, a famosa loja de 100 anos. Mas a verdade, e o gráfico mostra isso muito bem, é que para a maioria, a linha do tempo não é infinita não. O destino padrão, o default, é o declínio. E olha, isso não é teoria de livro não, isso é a realidade batendo na porta. O Grupo Beithelt, uma empresa com 98 anos de história, uma referência, anunciou o fim das suas operações agora em 2024. Pense nisso, quase um século de história não foi blindagem suficiente para garantir a sobrevivência. E isso nos traz para a pergunta mais importante de todas. O mercado não vai esperar você se mexer, ele já mudou. A questão não é se a sua loja precisa se adaptar, mas como e com que velocidade. E nesse cenário, pode ter certeza, a zona de conforto é o lugar mais perigoso que existe para o seu negócio. Agora vamos mergulhar na raiz do problema. Existe um abismo, uma desconexão gigantesca entre o jeito que muitas lojas ainda operam e o jeito que os clientes já estão pensando e comprando. É aqui que a gente vê o conflito. De um lado, o vendedor tradicional, o tirador de pedido, focado em produto e preço. Do outro, o cliente que a gente chama de digital. Ele vive entre o físico e o digital. Ele já pesquisou tudo online, já viu vídeos, e o maior medo dele não é pagar caro, é errar na compra. Ele entra na sua loja buscando uma única coisa: validação, segurança. E olha só esse dado, que é um ponto cego para a maioria dos vendedores. Ele acha que está vendendo para uma pessoa só. Mas a realidade é que em 61% das vezes a decisão é conjunta, em casal e em família. E outros 10% vêm com influência direta de fora. Ou seja, a venda deixou de ser um diálogo de um para um, virou uma conversa em grupo. Então, a conclusão é bem direta. Aquele caminho bonitinho, linear, o famoso funil de vendas, ele não existe mais, acabou. A jornada do cliente hoje é um labirinto, com idas e vindas do online para o offline, e nesse mapa todo bagunçado, o vendedor que só sabe o caminho antigo, ele está completamente perdido. Certo. O cenário é complexo, mas e a solução? Ela está em mega investimentos? Em reformas milionárias? Não. A resposta está em algo muito, mas muito menor, mas que tem um poder de transformação gigantesco. A solução é o que a gente chama de efeito borboleta. A ideia de que uma mudança minúscula, um pequeno ajuste, um detalhe implementado hoje, agora, pode gerar uma onda de transformação, uma reinvenção massiva lá na frente. É tudo sobre o poder de um simples bater de asas. Então, vamos sair da teoria e ir direto para a prática. Não estamos falando de um plano complexo para daqui a 5 anos. Estamos falando de 3 ações, 3 coisas específicas que podem e devem começar amanhã. E são essas aqui. As 3 mudanças que são a base de tudo. Seus 3 primeiros bateres de asas. Primeiro, deixar de ser um tirador de pedidos para se tornar um consultor. Segundo, parar de só atender para começar a gerenciar o projeto. E terceiro, reinventar o espaço da loja. Esse é o primeiro bater de asas. A cena é clássica. O cliente chega e pede argamassa AC1. O vendedor antigo simplesmente pegaria o produto. O novo vendedor, o vendedor consultor, ele faz uma única pergunta. Só para confirmar a segurança, essa argamassa é para assentar piso sobre piso? Essa pergunta muda o jogo. E o que essa simples pergunta faz? Ela transforma o medo do cliente em confiança. Ela tira o vendedor do nível transacional e leva ele para o nível consultivo. E a consequência direta disso, o ticket médio aumenta. Porque no fim do dia, confiança vende muito mais do que desconto. Agora, o segundo bater de asas. A loja para de ser reativa, de só atender e começa a ser proativa, a gerenciar a obra do cliente. Usando uma ferramenta que todo mundo tem no bolso, o WhatsApp, ela se antecipa. Ela avisa que o material da próxima etapa já está separado. Ela não espera o problema aparecer, ela evita que ele aconteça. O que a gente vê aqui é uma mudança de papel. A loja deixa de ser só um fornecedor de produtos para se tornar uma parceira essencial no sucesso do projeto. E isso, meu amigo, isso cria uma lealdade que promoção nenhuma consegue comprar. E vamos para o terceiro bater de asas. A loja física precisa evoluir. Ela não pode mais ser um depósito de caixas. Para o cliente digital, que já viu tudo na internet, a sua loja precisa ser o centro de validação,
O lugar onde ele vai para tocar, para ver o produto aplicado, para ter certeza. É preciso criar mundos, ambientes que inspiram e que validam a escolha que ele começou a fazer online. Então, o ponto-chave é esse. Uma loja reinventada acelera a decisão de compra porque ela oferece a segurança que a tela do computador não consegue dar. O espaço físico deixa de ser um peso, um custo e se torna a sua maior vantagem estratégica nessa nova jornada do consumidor. E o resultado final dessas pequenas ações, desses 3 simples bateres de asas, não é nem um pouco pequeno. Ele cria uma bifurcação, uma escolha de caminho clara no futuro da loja. Esse gráfico aqui diz tudo. O caminho para o declínio não é uma sentença final. Com essas pequenas mudanças, é totalmente possível quebrar essa curva, interromper a queda e criar uma trajetória completamente nova. Uma trajetória de crescimento exponencial que é alimentada por clientes que viram fãs, que viram defensores da sua marca. É a quebra definitiva do ciclo. No final das contas, tudo se resume a isso aqui. A era das grandes, lentas e caras transformações ficou para trás. O futuro pertence à agilidade. Pertence a quem entende o poder das pequenas ações que geram grandes e rápidas mudanças. Então, a gente chega nesse ponto. O conteúdo foi entregue. A análise foi feita. A borboleta, ela está na sua mão. A pergunta agora é muito direta. Você vai abrir a mão e deixar ela voar? Ou vai continuar de mão fechada, apenas esperando o declínio chegar? Não é amanhã, não é segunda-feira que vem. A inércia, hoje, é o caminho mais curto e rápido para o fim. A mudança, a reinvenção, ela começa com a primeira pequena ação. Ela começa agora.